saúde da Santa Igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, é um motivo de muita felicidade para mim, para minha família, podermos estar retornando à nossa igreja, essa igreja sede. Estivemos aí um período auxiliando, atendendo uma das nossas congregações, saímos daqui alegres e voltamos alegres. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, no Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no seu capítulo de número 5. Enquanto você procura, eu externo a minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade, ao nosso pastor Luiz de Oliveira, nosso segundo vice-presidente, meus irmãos, meus obreiros, colegas. Não somos merecedores de estarmos aqui, mas a graça do Senhor novamente nos alcançou. Se for permissão de nosso pastor e nossos músicos puderem nos acompanhar, eu ficarei muito grato. Mateus, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, faremos uma leitura até o verso do número 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Falar sobre o sermão da montanha, sobre o sermão das beatitudes, é falar do primeiro sermão que Jesus ele profere. Era um sermão introdutório do seu ministério. Ele não estava apregoando para uma grande multidão, mas ele estava apregoando isso aos seus primeiros seguidores, aqueles que se levantaram e começaram a seguir e fazer parte do ministério de Jesus. Jesus estava enxertando os seus corações de ânimo, ele estava enxertando cada coração de esperança. E é verdade que mais um ano iniciamos na presença de Deus. E quantas pessoas nós desejamos um feliz ano novo? Quantas pessoas nós desejamos bem-aventuranças? Quantas pessoas nós desejamos que tudo vá bem? E quando eu olho para o sermão da montanha, o sermão das beatitudes, eu vejo Jesus, ele olhando para essa multidão, para uma igreja que haveria de ser gerada. Ele estava desejando: eu quero que vocês sejam prósperos, eu quero que vocês, mediante todas as dificuldades, vocês sejam bem-aventurados. Quando olhamos para a tradução inglesa, a palavra é blessed, significa bendito. Jesus está dizendo: eu quero que vocês sejam benditos. Mas quando olhamos para a tradução grega, encontramos uma palavra chamada Macarios, significa
Deus, Ele quer que você seja completamente pleno de felicidade. Jesus está ensinando, e Mateus, o pioneiro dos evangelhos, ele abre a sua boca e nós vamos discorrer sobre alguns pontos para sermos bem-aventurados. É verdade, enfrentamos dificuldades sociais, dificuldades governamentais, políticas, na saúde, mas Deus, nessa última hora, Ele deseja, acredite, que nós sejamos bem-aventurados. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele se assenta a um monte, e Ele, abrindo a sua boca, o original vai dizer que Jesus, Ele começa a falar de uma maneira mais alta. Mateus está dizendo que Jesus, Ele aumentou a sua voz. A voz de Jesus, Ele teve o cuidado para que todos ouvissem a sua voz. Só ouve a voz de Deus aquele que tem um pacto com Jesus. Só ouve a voz do Espírito Santo aquele que tem sensibilidade do Espírito Santo. Eu não sei se o mundo ele tem ofendido essa sensibilidade, mas 2021 é um ano de relacionamento com Deus. É um ano de Deus Ele reatar essa sensibilidade, pois Deus Ele quer falar ao coração da sua igreja. Aleluia. Ele está dizendo: se vocês seguirem esses passos, vocês serão bem-aventurados. Ele disse: bem-aventurado aquele que é pobre de espírito. Jesus, Ele olhava para uma gama de religiosos, Ele olhava para homens altivos. Jesus, Ele cresceu olhando para os escribas fariseus, que eram completos em espírito, eram altivos, eram arrogantes diante de Deus. Mas Jesus está falando: se você for na contramão desses religiosos, se você for na contramão desse comportamento, você vai ser bem-aventurado. Se você ser pobre de espírito, se você entender que você precisa se esvaziar de você mesmo, que você precisa diminuir para que Ele cresça na tua vida. Sejamos pobres de espírito. Ser pobre de espírito é dizer que somos dependentes dEle. Tem gente que acha que prega alguma coisa, tem gente que acha que canta alguma coisa. Ei, é Ele que dá a mensagem, é Ele que dá a canção, é Ele que dá a unção, é Ele que faz. Como diz nosso pastor, nós somos apenas cooperadores. Ele é o operador, Ele é aquele que batiza, Ele é aquele que santifica, Ele é aquele que caminha entre os 7 castiçais. Oh, aleluias. Ele diz: seja pobre de espírito, fale a Deus a sua dependência, a sua necessidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo: você vai ser bem-aventurado no seu ministério, você vai ser bem-aventurado na tua chamada, na tua família, no teu trabalho. Se você for uma pessoa que chora, a igreja, aos poucos, ela foi perdendo um instrumento: o lenço. O lenço, ele já não faz mais parte do ministério de obreiro. Não leva o lenço porque sabe que não vai chorar. Já não está na bolsa das irmãs porque sabe que não vai chorar. Ei, Jesus, Ele quer que você volte a chorar na presença dEle. Você não precisa chorar na presença dos homens, você não precisa chorar na mesa lá do chefe do seu trabalho, mas chore diante de Deus, porque é um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluias. Quando nós choramos diante do Senhor, nós estamos dizendo que somos pequenos. Quando nós choramos diante de Deus, nós estamos nos humilhando. Pedro lhe diz: humilhai e chorai debaixo das potentes mãos de Deus, para que Ele te exalte. Aleluia. Bem-aventurados os que choram.
Ei, chorar não é sinal de fraqueza. Está meu filho, sai daqui, tinha acabado de ser consagrado nessa igreja, aí está quase andando, está ensaiando as primeiras palavras. Mas eu vejo uma coisa no meu filho: quando ele quer a minha atenção, eu posso estar ocupado, ele pode fazer o que for, mas quando ele começa a chorar, eu me levanto, a mãe dele se levanta para acudir ele, para saber o que ele precisa, o que ele quer. Quando você chora, Deus se levanta para saber a tua necessidade. Oricanta labracharabás. Quando você chora, você toca no coração de Deus, minha irmã. Quando você chora, obreiro, você toca no coração de Deus. Por isso Deus vai dizer: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Agar, ela olha para o seu filho Ismael tinha poupado a água de sua mãe, e ele está desidratado, está prestes a morrer. Ela puxa ele debaixo de uma árvore, o menino está próximo à morte, e ela sai 150 metros como um tiro de flecha. Ela começa a chorar. Um anjo do céu, ele fala com Agar: Agar, não chore, pegue a criança, pega o menino, ele será pai de uma grande nação. Aleluia. Bem-aventurado o que chora. Chora para Deus, meu irmão. Chora para Deus, chora na tua angústia, chora na tua dificuldade. Deus permite o choro, mas o choro pode durar uma noite, mas alegria, 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 alegria vem pela manhã. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A Bíblia está norteando o comportamento. Ela está dizendo: seja manso, seja o oposto de uma pessoa temperamental. Ei, não mexe com a dona Chiquinha, que ela é temperamental. Não mexe com aquele rapaz, que ele é explosivo. Muitos são temperamentais porque estão sempre se defendendo de tudo, estão sempre marcando o território. Ei, você não precisa ficar se defendendo, você tem um guarda de Israel que te guarda. Não precisa marcar território, mas fale nesse ano para o Espírito Santo, para ele vir sobre a sua vida, para ele dominar tudo que aquilo que é teu. Não é nada meu, é tudo o Senhor. Ah, meu irmão, vai ser difícil, porque aqui tem sangue italiano, aqui tem sangue nordestino. Ei, querido, isso aí é lá no mundo. Nós somos aqueles que têm o sangue de Jesus sobre a nossa vida. O sangue de Jesus, ele nos faz mais do que vencedores. Põe o sangue de Jesus no meio do teu casamento, põe o sangue de Jesus na criação dos seus filhos. Ei, põe o sangue de Jesus e você vai ser manso. Aleluia. Igreja não tem lugar para grande. Pode ser juiz lá fora, pode ser ministro lá fora, pode ser empresário lá fora. Aqui ele é apenas servo. Aqui ele é apenas servo, porque grande é só o Senhor. Jesus está norteando comportamentos. Ele está dizendo: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É hora de nós voltarmos a ter novamente uma sede de justiça. É hora de nós voltarmos a anelar pela palavra de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus nos revela quem nós somos. A palavra de Deus nos melhora. Precisamos voltar a ter fome de justiça. Precisamos realmente voltarmos a ser protestantes a partir dos nossos comportamentos. 2021 será um ano que a igreja voltará a aspirar à santidade que vem de Deus.
É hora de nós voltarmos a termos fome de Deus. Mais vale estar um dia na presença de Deus, na casa de Deus, do que 1000 dias em outros lugares. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim o meu coração, ele deve anelar pela presença de Deus. 2021 seja um ano de fome. Jesus disse: vocês vêm atrás de mim pelo pão que eu multipliquei, pelo pão que eu vos dou. Mas se vocês virem entenderem que eu sou o pão que desceu do céu, esse pão que vocês comem, ele acaba, mas esse pão que eu posso dar, ele brotará a vida eterna nos vossos corações. E quem vir a mim jamais terá fome ou sede. Oh, aleluia. Jesus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e eu darei da fonte de água viva. Aleluia. Jesus está dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tem pessoas que entra ano e sai ano, e ele carrega sequelas emocionais, sequelas sentimentais. Jesus está dizendo: coloca um basta nisso. Já não é hora de viver essas sequelas, mas o sangue de Cristo, ele está para curar as enfermidades, as moléstias. Filho que não conversa com o pai, sogra que não pode ver a nora, irmãos que não têm contato. Eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra. É hora de sermos misericordiosos. Entre ter a razão e a paz, procure a paz. A bênção de Deus, Salmo 133, é bom e suave que os irmãos vivam em união, e é onde Deus, ele impetra a bênção. É onde existe união que Deus impetra a bênção, a vitória. Quando nós somos misericordiosos, a verdade é que Deus estava em Cristo perdoando os nossos pecados. Deus estava sendo misericordioso. Sejamos misericordiosos, e Deus terá misericórdia de nós, e nós seremos bem-aventurados. Jesus está ensinando: bem-aventurados os limpos de coração. Quer ser próspero? Seja limpo de coração. É verdade que não somos santos, somos santificados dia após dia. Ou seja, não somos limpos, somos limpos a cada dia. O Espírito Santo, ele limpa a tua mente a cada dia. O Espírito Santo, ele limpa os seus lábios a cada dia. O Espírito Santo limpa as suas mãos a cada dia, para que possamos ser puros, limpos de coração, porque assim nós veremos a Deus. Jesus, ele vem buscar uma igreja imaculada, uma igreja lavada no sangue de Jesus Cristo. Bem-aventurado. Eu quero que a minha igreja seja bem-aventurada. Eu quero que a minha igreja seja próspera. Bem-aventurados os pacificadores. Existem muitas pessoas que são fogueteiros. Eles não podem ver uma pequena chama e começam a colocar, meu pastor, combustível, para aquilo ganhar mais proporção. Mas Jesus diz: não, seja pacificador. Quando você ver algum mexerico, diga: não, irmão, deixa quieto isso para lá, não dê bola para isso. O importante é que Jesus é bom. O importante é que Deus está trabalhando na vida dele, na vida dela.
pacifique, que haja paz em nós, e a paz que excede todo entendimento, essa paz ela vai nos aperfeiçoar, ela vai habitar em nós, ela vai transformar este vaso rachado, trincado, para a obra exclusiva de Deus. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está cheio de filho das trevas, propagando, diz que para cá e para colar. Ele me disse, ele me falou. 2021, seja pacificador ou propagador apenas de bênção, será chamado filho de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Existem pessoas que já desaprenderam. A igreja brasileira desaprendeu a ser perseguida. Ah, meu irmão, você está falando que a gente deve ser perseguido? Não, eu estou dizendo que nós precisamos saber o que é ser perseguido. Tem gente que sai da igreja por qualquer coisa. Pastor Luiz não me deu oportunidade, eu vou sair da igreja. Falaram isso de mim, eles não me querem, eu vou sair da igreja. Tem gente que fica todo doidinho. Não, querido, saiba que Paulo ele fala a Timóteo: filho meu, sofre comigo as aflições de Cristo. Sofre comigo. É com perseguição, é com luta. Ei, se aquele irmão disse alguma coisa, sabe por quê, meu irmão? Ele é mais fraco que você. E a Bíblia vai dizer para nós olharmos para os fracos na fé com amor. Às vezes você está num estágio mais avançado, ele está um pouquinho atrasado nessa caminhada, mas ele vai te alcançar, ele vai ser uma bênção assim como você é. Seja pacificador. Aleluia. Jesus está dizendo para você suportar a sua perseguição. Falaram mal do seu ministério, falaram mal da sua chamada, falaram mal de você. Ei, quem te defende é Deus. Saiba ser perseguido, abaixa a cabeça, pegue a cruz de Cristo, siga Jesus, não deixe. A primeira enfermidade, a primeira crise financeira, já não ora, já não vem na igreja, começa a enfraquecer, começa a estar debilitante. Deus não quer 2021 você dessa maneira. Se levante, se levante, se levante, se levante na presença de Deus. Aleluia. O último tópico: bem-aventurados se vocês forem alegres. Jesus diz: exultai e alegrai-vos. A principal característica de Israel é a alegria. Não importa se eles estavam no exílio na Babilônia ou nos campos de concentração de Hitler, sempre existia festa, sempre existia graça, sempre existia esperança. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que olha para o ser humano e Ele quer que o ser humano esteja alegre, esteja contente, esteja festivo. É a hora de você deixar esse dogmatismo. Deus não é Deus de dogma, mas Deus é Deus de relacionamento. Igreja não é lugar de cara feia. Igreja não é lugar daquilo que vão pensar de você. Seja alegre, cultue com alegria, com graça. Seja alegre na presença de Deus.